Eu entendo que ela foi importante até o momento que a gente chegou no limite dela. Porque a gente esperava mais e queria mais, né? A partir do momento que isso não foi possível, a gente questiona ou a gente começa a colocar em xeque a personalidade do elenco, a qualidade de verdade que o elenco tem para chegar num patamar maior, como você colocou. O grau de exigência será maior, não só da competição, nosso também. E o que a gente tem como expectativa é que de verdade a gente faça essa sequência de escolhas que a gente já fez, esperávamos que ela fosse maior do que vai ser, mas de verdade com o sentimento e com a expectativa de que a gente possa jogar acesso. A gente precisa interpretar a competição, porque a gente sabe que existem as avessas disso, e a gente não tem a bola de cristal para dizer ela será bem sucedida, mas de verdade existe a boa fé de que isso venha a ocorrer, as escolhas para que isso possa ocorrer, e o que a gente quer é comprometimento, é entendimento, é entrega. Eu acho que isso não faltou nessa última competição, mas o sentimento que ficou é que emocionalmente poderia ter sido melhor do que foi, e aí a gente fez algumas ressalvas sim, porque a gente precisa responder por isso e a gente precisa fazer as escolhas para que isso não perdure dentro do elenco. Agora, Sérgio, o Claro vem de um rebaixamento da 1 e quase chegou na final da Copa Paulista. Tanto o Sérgio como o Rio Claro vem, como, entre aspas, mordido para essa Série A2, para buscar esse acesso, para tentar voltar aonde estava, onde você pegou o time? Na verdade, o que a gente quer de verdade é uma boa performance. Ela ocorreu nessa competição e por detalhes a gente não chegou à conquista dela, e é nesses detalhes que a gente se atém. Às vezes esses detalhes fogem do nosso controle, né? De verdade eu entendo que isso tenha ocorrido, mas a gente está incluso nisso. A gente poderia ter sido feito escolhas que de repente levasse a gente num patamar um pouco melhor. Mas você só tem de verdade a convicção disso quando você milita nele, quando você enfrenta esse processo. E a gente ficou contra um adversário que acabou ganhando a competição, mas que eu entendo que a gente poderia ter vencido. E a partir desse momento fica um sentimento de que poderia ter sido melhor e a responsabilidade que a gente se coloca de que as escolhas sejam melhores feitas a partir de agora, desde o trabalho, desde o dia a dia, para que a gente de novo não venha a ficar perto de uma conquista. A gente tem de verdade esse sentimento, a gente tem consciência de que pela experiência, pela bagagem, por tudo aquilo que a gente vivenciou no futebol, e nem todos os atletas ainda possuem isso, e por isso que a gente precisa passar, por isso que a gente precisa estar sendo repetitivo, para que a gente tenha as respostas no dia a dia, e que a gente e que se a gente vier chegar de novo próximo de uma conquista, que a gente esteja um pouquinho mais embasado, mais estruturado, e principalmente as escolhas feitas possam ter entendido mais aquilo que a gente desde o início vendeu. Temos aí 2 meses para o início da competição, Sérgio. Tempo suficiente para você colocar um Rio Claro com uma cara sua dentro de campo da forma que você quer para a Série A2, ou as primeiras rodadas ainda vai ser para acertar esse time? Não, a gente precisa iniciar bem a competição. É evidente que isso é fato, mas a gente precisa iniciar uma competição para que você conquiste algo, para que propicie você na frente administrar melhor. Então a gente de verdade inicia o trabalho de uma maneira mais cedo, justamente com esse propósito, de que foi muito perto daquilo que eu acho que um time de futebol tem que ser. E de verdade eu entendo que a gente passou e perdeu no limite que a gente conseguiu chegar. E de verdade não era o esperado não. A gente acaba assimilando, a gente acaba tendo que administrar isso, mas a gente esperava ter um cenário mais positivo, para que a gente tivesse a possibilidade de estender mais aqueles jogadores que a gente acreditou inicialmente, e que às vezes o jogador se limita, ele não responde de verdade à confiança estabelecida, e às vezes é o limite que ele tem, e a gente não pode esperar de novo isso ocorrer, a gente não pode testar novamente o tempo todo isso, a gente precisa extrair o melhor possível e aí trazer jogadores, e a escolha é essa. A gente envelhece um pouco em alguns setores do time, mas envelhece com bagagem, com experiência, no qual eu entendo que tenha faltado no momento crucial, decisivo dessa última competição. Então, a gente, embora não tenha de verdade o feeling para estabelecer que a gente vai ganhar de verdade a competição, mas o trabalho e a maneira pela qual a gente está conduzindo esse processo todo é para que a gente jogue a cada partida sempre como se ela fosse de verdade a derradeira, e isso é corriqueiro no futebol, é discurso, é conversa. Então a gente só vai ter de verdade esse sentimento, vai poder avaliar melhor isso a partir do momento que a gente estiver estabelecendo os treinos, que já vão se iniciar agora. E aí é olho no olho, e aí é feeling, é sentimento de que esses jogadores que a gente de verdade está acreditando naquilo que a gente entenda que possa ter faltado,
a gente entenda que essa experiência que eles venham a trazer aqui não seja simplesmente currículo, seja algo consistente e sólido para que propicie ao Rio Claro, de repente, aquilo que a gente entenda que tenha faltado nessa última competição. Sérgio, sobre a Série A2 também, né? São 6 rebaixamentos, 2 acessos, diminuíram até já a fase seguinte, né? Com só já direto semifinais. E atrelado a isso também o derby, né? Uma motivação a mais. Você também que comentou que assistiu muitos derbys aqui em Rio Claro e poder estar à frente do Rio Claro agora também num derby. E sobre essa Série A2, que você pode falar também da disputa dos times que estão aí de que teremos também o derby no ano que vem? Com exceção de a gente ter que disputar uma competição da qual a gente não esperava, tudo é positivo, tudo é bom, né? O que a gente precisa ter é um time consistente, sólido, que propicie você de verdade jogar cada partida como se fosse uma partida decisiva. E é isso que a gente vai continuar vendendo aqueles profissionais que aqui a gente traz e oferecendo a eles as mesmas condições que a gente sempre ofereceu e esperando deles um pouco mais do que foi oferecido, porque eu entendo que o futebol se faz de troca e a troca às vezes paga pelo atleta, nem sempre a gente pode ter convicção de que vai acontecer. Você oferece o melhor porque o melhor que a gente oferece é algo consistente, sólido, e o que a gente espera deles é algo que a gente de verdade não sabe o que eles são capazes de oferecer. O que a gente quer é que eles sejam capazes de assumir o compromisso e levar para o trabalho, para o jogo, aquilo que de verdade a gente tem nas escolhas que a gente fez desde o início. E nisso eu sou otimista sempre, porque essas escolhas elas são feitas com informação, com vivência, às vezes até com já ter trabalhado com alguns deles num outro momento, numa outra ocasião, e continuando o propósito de reconstruir carreira, para que essas carreiras um pouco mais sólidas propiciem ao Rio Claro a conquista que ele pretende. E a questão do derby também, Sérgio, desse atrativo a mais que a Série A2 é que vem com o confronto entre Velho e Rio Claro também, e a disputa de posições também na competição. Eu acho que qualquer clássico, qualquer situação que fuja do corriqueiro, né, é algo diferente, que vai ganhar conotação, que vai ganhar repercussão, que vai ganhar noticiários. O que a gente quer é ter um time capaz de enfrentar essas dificuldades, também com o derby, mas com alguns outros adversários tradicionais da região, e que a gente tenha perfil, postura, que faça com que a gente seja otimista, porque você não faz nada para perder, você não faz nada para não ser bem sucedido, então você precisa ter pés no chão e valorizar tudo que está por vir, mas saber da responsabilidade que tem isso como consequência.